Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil, um assunto muito importante de se falar, quando a gente fala sobre cuidados com o nosso corpo, então a gente precisa sempre estar atento a isso. A gente está falando sobre cuidados com o nosso coração, que é um órgão muito importante do nosso corpo. A gente está falando sobre algumas doenças que podem acometer o coração e como você pode cuidar dele da melhor forma possível. E para nos ajudar, a gente está recebendo aqui uma cardiologista, a doutora Odalis Vasques, que está aqui nos ajudando nesse assunto. Mas antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre outro assunto também relacionado, a gente tem a última parte da novela da vida real. Solta aí. Hoje ela tá 100%. Meu coração tá perfeito e aqui estão os exames para comprovar a graça de Deus. O médico disse que eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer atividade física. A gente fica muito grata por Deus estar sempre ali ao lado dela, sempre dando força, curando e levantando ela para ela continuar levando a palavra e patrocinando. Desde 1997 que eu acompanho o RR pela TV. Eu sou patrocinadora do programa e é uma terra fértil, onde nós possamos plantar e colher grandes frutos, não só em prosperidade, como em saúde, em paz. Então, acho que duas coisas que são muito importantes, que são assim chaves, que abrem as portas das bênçãos que Deus tem para a vida de cada um de nós, é ser dizimista fiel e ser patrocinador do programa. Aí ó, a novela da Andréia, essa novela de superação, essa história da vida real. E doutora, agora nesse bloco a gente vai falar sobre algo que eu já ouvi falar, mas eu queria detalhes sobre isso. O que seria a insuficiência cardíaca? Estaria relacionado também ao que a gente já falou aqui das outras doenças? Tem alguma relação com elas? Claro que sim. Então, a insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de mandar o sangue necessário suficiente para o corpo. Então, ele não tem a capacidade de mandar o sangue. Isso pode ser por dois problemas básicos. Ou ele não relaxa adequadamente para conter o sangue e depois enviá-lo, ou não se contrai de maneira adequada. Então, a gente tem insuficiência cardíaca sistólica de contração, que é o mais comum. Então, praticamente, quando alguém fala estou com insuficiência cardíaca, está falando da sistólica, falta de força. Mas a gente sabe que tem também uma parcela de insuficiência cardíaca por falta de relaxamento, que é insuficiência cardíaca diastólica, incapacidade do coração de relaxar. As duas doenças, elas podem se originar em qualquer um dos pontos que a gente comentou antes, ou seja, problema de válvula, problema no sopro, pode levar o aumento de cavidade? Sim. Hipertensão arterial, ele pode levar primeiro a uma insuficiência cardíaca diastólica, o coração fica gordo, hipertrófico, ele não consegue conter sangue suficiente e depois ele pode ficar largo, relaxado, sem força de contração. Um infarto, como o caso da vida real, né? Um infarto, um entupimento de uma artéria do coração, ele pode fazer morrer parte das células do coração, do músculo do coração, e aí esse músculo fica fraco para se contrair, né? Então, infecções, a miocardite, que é uma infecção do músculo do coração, pode levar também a essa falta de força por morte de células. As doenças valvares, que a gente tinha comentado, a endocardite, por exemplo, também pode acometer o coração. Então, temos várias causas para isso, né? E eu acho interessante porque, às vezes, quando a gente vai ficando, né, sabendo dessas coisas, a gente vai começar a se assustar, né? A pessoa fala, ai meu Deus, será que meu coração vai ficar grande? Será que eu estou hipertenso? Será que eu estou com infarto? Será que eu estou com endocardite? Será que eu estou com uma virose no meu coração? Então, assim, eu acho, assim, fundamental manter a calma. Às vezes eu falo que é santa ignorância, às vezes não saber é melhor do que saber. Não fica tão neurótico. Né? Não fica neurótico. Então, assim, eu não gostaria de gerar neurose, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa esclarecedora. Tem que entender que a base está na prevenção. É muito melhor não ter do que ter, tá? Então, o coração é um órgão pequeno, mas vocês já viram, tem várias partezinhas, afetando qualquer uma delas. Eu posso terminar na pior coisa que a gente fala, que é a insuficiência cardíaca, e quando ela está no pior grau, a gente tem que transplantar o coração.
botar o coração de outra pessoa, né? Porque o coração já não tem mais a força para contrair. Se a gente quer que a pessoa continue viva, a gente transplanta o coração. Então, mas se a gente cuidar, fizer um check-up. Precisa chegar nesse ponto. Não precisamos chegar a esse nível, né? Passar num clínico, dar uma olhadinha básica, né? Tem o soprinho, faz o exame, verifica a pressão, coisas simples. E o mais importante, junto com esse pequeno check-up, é o cuidado preventivo. Então, não quer ter, cuide da comida. Não quer ter, cuide da saúde mental. Não quer ter, faça exercício, se obrigue a se movimentar. Ensine a sua família a fazer isso. Então, assim, procure. Hoje em dia, não existe mais o médico que sabe tudo e o médico que não sabe nada. O Google. O senhor né? Google está aí. O Google está aí, né? Então, essa fase de quem tem conhecimento e não tem conhecimento é relativo. Então, bem pesquisador, lógico. Se você botar no Google, o que vai vir, né? Sopro. Já vai ver um caso de alguém que está morrendo. Então, a gente tem que ter noção, né? A gente tem que ler com um pouco de conhecimento. Então, assim, hoje não é difícil você procurar um pouco de como cuidar do corpo de maneira integrada. Então, não tem que procurar doenças no Google. O que tem que procurar é como cuidar do meu corpo, como cuidar dos meus filhos, como cuidar dos meus netos. Então, esse que tem que ser a procura. Como prevenir. E vai ter informação para isso lá, né? E, doutora, no intervalo a gente estava comentando aqui, fizeram uma pergunta para a senhora da questão do sal, né? Não sei por que o Roberto fez essa pergunta, se ele ainda vive a moda dos ancestrais, né? Ele que caça, ele que, né? O sal, ele traz algum problema para a pressão, algo que interfira no coração então, também a longo prazo? A hipertensão seria a pressão alta, né? Ela tem várias origens, né? Mas uma delas que influencia diretamente é o excesso de sódio no corpo, que faz retenção de líquido. E aí, a mesma quantidade de artéria com mais sangue, né, a pressão aumenta, é uma questão física. Então, o excesso de sódio, sim, aumenta a pressão. Então, o sal de cozinha comum, ele é praticamente sódio. Então, sim, ele vai aumentar a pressão. Mas existe um sal mais natural, que são os sais, assim que a gente chama de natural mesmo, está escrito assim na embalagem, sal natural. Que são, por exemplo, sal rosa do Himalaia, o sal marinho, flor de sal, sal azul da Pérsia, tem sal negro. Tem tudo no mercado, né? Tem, só procurar. Tem. Então, esses sais não são somente sódio. Eles têm mais de 92 microelementos. Ele parece muito com a composição do mar, né? Por isso que chamamos de sal marinho. E é uma coisa interessante, porque nosso plasma sanguíneo, ele é muito parecida com a composição da água salgada. Então, a gente entende sim, daí vem a teoria de que nós saímos do mar, que nós nos parecemos. Então, se eu me pareço, eu preciso consumir aquilo. Então, consumir o sal natural, seja qualquer cor, com prudência, né? Também a doutora mandou comer, vai do pote do negócio. Não, com prudência, ele pode sim trazer benefícios, principalmente pela presença de magnésio. Magnésio é um mineral que a maior 98% da população é deficiente. E uma das funções do magnésio é relaxar a musculatura, tanto das artérias quanto dos músculos em geral. Então, a pessoa mais alongada, né? Então, o sal rosa e os sais naturais, eles têm magnésio. Então, eles não trariam problema em relação à pressão. Eles podem até trazer um benefício se usado de maneira adequada. Aí, perfeito. Então, vamos reduzir o sódio, né, e apostar em sais mais naturais. E, doutora, já ouvi falar também uma vez que quando a gente falou na questão da parada cardíaca, né, que é o entupimento das veias, é verdade que um jovem, por ter um coração mais novo, ele tem uma propensão maior, ou quando ele tem uma parada cardíaca, ela é mais fatal do que se for em uma pessoa mais velha? Isso é verdade? Entendi tua pergunta. Na verdade, você está perguntando assim, um infarto, né? Sim. O infarto, que seria entupimento brusco de uma artéria, em jovens geralmente leva à morte, óbito, morte súbita, né? Agora, em idosos, né? Aí tem um monte de velhinho que infartou 10 vezes e está contando história. Por quê? Porque quando a gente tem uma falta de sangue, porque uma artéria está meio entupida,
Então, para um velhinho que está com uma artéria meio entupida, metade fechada, metade aberta. Essa falta de oxigênio faz com que meu corpo procure uma solução. Nós criamos artérias pequenininhas em volta, que a gente chama de circulação colateral. São artérias novas que são criadas para levar mais oxigênio para esse coração, porque nosso corpo quer viver. Então, nosso corpo é muito sábio. Deus fez uma coisa perfeita. Então, eu crio novos caminhos. Agora, um homem jovem, ele não teve a oportunidade ainda de criar essa circulação colateral. Quando eu fecho abruptamente aquela artéria, ela não tem um caminho extra. Por isso que, geralmente, levam à morte súbita em jovens. Eu pensei que era porque o coração era mais fraco e o outro era mais forte. Não. Não, ignorância. É porque não tem circulação colateral, então o entupimento ele pode ser um problema. Agora, eu acho importante também ressaltar em relação ao infarto, né? Doutora, eu tenho uma artéria entupida, ela vai ficar entupida para sempre? Não. Nós sabemos que é igual à gordura da barriga. Então, não sei se você já sabe, não vai ficar aí para sempre, né? É uma decisão. Aí você olha e fala, né, a circunferência abdominal é um fator de risco para infarto. Ele está lá, quando a gente avalia um paciente, eu quero ver a probabilidade de ele infartar, eu vejo a barriga. Hoje nós temos métodos melhores, como a bioimpedância, que ele vê a gordura visceral e te quantifica em quilos, para ser exato. Por que a gente olha isso? Porque os hábitos de vida que te levam a aumentar a gordura visceral, ter essa barriguinha estufada, eu já tenho paciente com 15 quilos de gordura visceral. Gente, uma criança grande aí dentro. Então, 15 quilos, né? São os mesmos fatores que levam as artérias a ficarem entupidas. Então, mesmos estilos de vida que vai me levar à criação dessa gordura visceral vai ser o que vai me levar a entupimento. E se eu transformo, mudo meu estilo de vida e essa gordura visceral sai, ela consegue melhorar? Se a placa, se o entupimento da artéria for de gordura, que tem como ver isso, a gente consegue ver se gordura, que começa a gordura, depois fica fibrótico, depois fica cálcico. É uma evolução. Então, se ele tiver gordura, ele consegue sim melhorar significativamente com as mudanças de estilo de vida. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença. Vou pedir para a senhora deixar os contatos para a gente aí, como é que as pessoas fazem para encontrar você, falar com você. Fique à vontade. Então, pode procurar o meu site, www.doutoradraodales.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações e me seguir nas redes sociais, Doutora Odales. Vou estar tentando contribuir para a sua saúde. Tudo que for possível de se fazer sem medicamentos estará disponível a vocês. Foi um grande prazer. Até a próxima. Igualmente. Obrigado. E agora vamos para o CJC Informa. Roda aí. Olá, começa agora o CJC Informa. Pesquisadores brasileiros criam uma pomada para cicatrização de feridas de diabéticos. Uma descoberta de pesquisadores brasileiros está ajudando a curar ferimentos de diabetes. Trata-se de uma pomada natural que apresenta resultados em uma semana. As orientadoras Thaís Casagrande e Leila Maranho, com a aluna de mestrado Jéssica Martim, da Universidade Positivo, no Paraná, usaram a Cordia verbanensae, uma planta baleeira, porque o avô diabético de Jéssica fazia um chá com as folhas para ajudar na cicatrização. Foi assim que criaram uma pomada feita com óleo da baleeira para curar ferimentos de diabéticos. A enfermidade é a principal causa de amputações de membros em todo o mundo. A planta pode ser encontrada ao longo da restinga do litoral brasileiro e elas viram que seu óleo poderia ser aplicado diretamente nos ferimentos em forma de pomada. Para testar a descoberta, as pesquisadoras utilizaram ratos de laboratório que tiveram diabetes induzido. As cientistas fizeram pequenos machucados nos roedores e os dividiram em dois grupos, um que utilizaria a pomada e outro que não usaria tratamento algum. Os estudos duraram 18 meses e os resultados surpreenderam com animais tratados. Com a pomada, apresentaram melhora na lesão apenas com 8 dias de tratamento. E após 15 dias, a ferida já tinha sido fechada quase que totalmente. E gatinho vesgo, ele consegue arrecadar milhares de dólares pela internet. Olha só, essa imagem aí.
Esse gatinho vesgo resgatado está movimentando milhares de dólares para ajudar abrigos de animais. O nome dele é Belarus, um felino de 2 anos que ficou famoso após ser adotado há 2 anos pela norte-americana Raquel Crowe. Ela criou um perfil no Instagram para compartilhar imagens de seu mais novo filhote de estimação. O que Raquel não esperava era o sucesso do perfil, que está com quase 260 mil seguidores e tem milhões de comentários fofos sobre o bichinho. Com o sucesso do animal, a norte-americana resolveu ir além e começou a comercializar blusas, camisetas e moletons com imagens do gato estrábico e a doar todo o dinheiro acumulado para instituições de caridade e abrigos de animais. As camisetas com a carinha do gato vesgo custam entre 25 e 39 dólares, algo em torno de 110 e 170 reais. O curioso é que Raquel não era apaixonada por gatos até o dia que viu Belarus. E a astronauta da NASA volta à Terra depois de quase 1 ano no espaço. A astronauta da NASA, Christina Koch, voltou à Terra e foi recebida com festa na última quinta-feira nos Estados Unidos após 328 dias no espaço. A sonda russa Soyuz, que trouxe Christina, caiu de paraquedas no Cazaquistão por volta das 6 da manhã no horário de Brasília. A astronauta bateu o recorde anterior de 2007 de Peggy Whitson, com a missão espacial mais longa realizada por uma mulher. O perfil da NASA no Twitter mostra o vídeo do momento em que Christina é retirada da nave. Ela põe as mãos no peito em sinal de gratidão, faz 2 sinais de positivo com as mãos e sorri para os colegas. Seguidores mandaram uma chuva de elogios à astronauta, recordista. Durante a missão, Christina Koch completou mais de 5.000 órbitas em volta da Terra e viajou 223 milhões de quilômetros. Isso equivale a 291 viagens de ida e volta à Lua. Daí a alegria dela, né, depois de toda essa façanha. E aí vocês seguem agora com o canal da Juventude Cristã. Até mais. Obrigado, Cris Postigo. Obrigado você de casa. Até amanhã neste mesmo horário e neste mesmo canal. Tchau, tchau.